Ontem à noite o pessoal falou que o áudio estava dando um probleminha. E aí aparecia aqui na minha tela que o sistema estava meio sobrecarregado. Então, qualquer coisa, talvez seria bom vocês desligarem a câmera, por favor, tá? Eu vou desligar aqui a minha, vou carregar o meu Note. Já não é aquelas coisas, mas tudo bem. Bora. Share screen. Aqui. Beleza. Respiração. Deixa eu pegar aqui para vir no... Puxa. Respiração celular. Vamos desligar o mic também, por favor. Zoom Group Chat. Aqui. Maravilhoso. Não assusta com o tema da aula, não. Ontem, a gente falou da fotossíntese. Beleza. Então, nós vimos como que alguns seres vivos, né, os seres vivos autótrofos, fotossintetizantes, óbvio, conseguem fazer para produzir o seu próprio alimento. Beleza. Eles conseguem produzir um composto químico e aí, a partir desse composto químico, eles vão gerar energia. Ok. Então, eles conseguem lá produzir a glicose. Agora, o que eles precisam fazer com essa glicose? Eles precisam gerar moléculas de ATP a partir dela. O que todo ser vivo faz para gerar ATP a partir do alimento? Ele faz esse processo aqui de respiração celular. Tá? Então, nós aqui, daqui a pouco, a hora que nós terminarmos a aula, muitos de nós vamos almoçar, por exemplo. E aí você vai almoçar, você vai comer lá, mandar aquela marmita grande. E o que vai acontecer? Você vai fazer todo o seu processo de digestão. Você vai fazer, então, a sua digestão normal. Vai separar os seus nutrientes e o seu sangue vai se encher de glicose. Aquela glicose que a planta consegue na fotossíntese? Isso. Só que como a gente não faz fotossíntese, a gente precisa da alimentação externa e do processo digestivo. Maravilha. Então, o meu sangue vai ficar cheio de glicose. Eu não consigo tirar a energia da glicose se ela estiver no meu sangue. Então, o que vai acontecer? O meu pâncreas vai lá, vai produzir insulina. A insulina vai pegar essa minha glicose no sangue e jogar dentro da minha célula. É lá que eu vou conseguir extrair o ATP a partir dessa glicose. Show de bola? Beleza. Antes, nós precisamos só endereçar uma coisa que é com relação a esse primeiro termo aqui, que é respiração. Na biologia, a respiração ela é um termo utilizado em dois processos. Tá? Isso a gente precisa também ter noção. Existe a respiração, que é a respiração sistêmica, que é aquela de inalar o ar e exalar o ar, que nós fazemos no pulmão, aquela troca de gases, ou seja, pegar o oxigênio e mandar o gás carbônico embora. E existe a respiração celular, que é o processo de obtenção de energia. Tá? Então, existem essas duas respirações no meu corpo. Nós vamos ver que, de certa forma, elas vão estar relacionadas, mas espera só um minutinho. Beleza. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que a respiração celular é o processo onde eu vou converter aquela minha glicose proveniente da minha alimentação em energia. Aqui nós temos também a equação dela para vocês. Se vocês lembrarem ontem, na reação da fotossíntese, o meu primeiro produto era esse daqui. Era a minha glicose. Beleza, agora eu vou pegar essa glicose, vou jogar em um outro processo para conseguir isso daqui. Para conseguir 36 moléculas de ATP, que vão ser as moléculas que vão poder gerar energia para mim. Beleza. Essa reação representa o meu processo de respiração celular. Percebam que na respiração celular eu mexo com os meus dois gases da respiração sistêmica. Né? Eu preciso do oxigênio para ter essa respiração ativa e como resultado dela eu elimino o CO2. Então, esse O2 aqui é aquele que eu pego no pulmão, professor? Exatamente.
Esse CO2 aqui é aquele que eu mando embora pelo pulmão, professor? Exatamente também. Então, mesmo as minhas respirações tendo processos distintos, elas têm uma ligação muito forte, tá? Beleza. Essa minha respiração, ela pode ser realizada na presença ou na ausência de oxigênio. Então, o oxigênio, ele pode estar aqui ou não. O que se trata mais? A gente trata mais da respiração que usa o oxigênio, a aeróbica, que é o que nós fazemos primordialmente. Lá no final da aula, eu vou contar para vocês como é possível eu produzir ATP sem oxigênio. Aí ela vai estar acontecendo de forma anaeróbica. E aí vocês vão ver a diferença entre as duas. Muito bom. Vamos se situar. Onde que vai acontecer tudo isso? Lembra, a brincadeira da fotossíntese acontecia no cloroplasto. A brincadeira da respiração celular ocorre na mitocôndria. Então, eu preciso fazer aquele meu alimento, aquilo proveniente do meu alimento, chegar nessa organela específica e ela ter a capacidade de gerar as minhas moléculas de energia. Beleza. O que eu preciso? Eu vou precisar do meu carboidrato, eu vou precisar do composto orgânico do qual eu vou tirar essa minha energia, e eu vou precisar de outras classes de compostos, que são os aceptores de elétrons, o NAD e o FAD. O que esses dois aceptores de elétron vão fazer? Eles vão capturar hidrogênio. Ah, professor, ficou vago. Eu sei. Guarda isso só um minutinho. Guarda que para fazer a respiração celular, eu vou precisar da glicose e eu vou precisar de dois mediadores que simplesmente vão raptar hidrogênio. Tá? Eles vão ser importantes demais. A hora que eles entrarem em ação, a gente vai entender direito. E as etapas, como que eu faço para sair da glicose, do C6H12O6, e chegar no ATP? Eu vou ter que passar por 3 pontos. Eu vou passar pela glicólise, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, esse C6H12O6 vai passar por essas 3 etapas até que eu tenha disponível esse tanto de ATP. Tranquilo? Bom. Opa. Aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo a mitocôndria, né, como nós fizemos ontem com o cloroplasto, e para a gente se situar em alguns pontos de onde as coisas vão estar acontecendo. Esse é um esquema, lógico, da mitocôndria. Nela a gente consegue ver as duas membranas que eu comentei para vocês em sala, uma membrana interna, uma membrana externa. E nós conseguimos ver um espaço interno aqui da minha mitocôndria. Para a respiração, o que a gente precisa guardar? Nós precisamos guardar nessa membrana interna a região da crista, certo? Que é essa bordinha que vai ter na membrana. Então, todas essas bordas vão ser as cristas mitocondriais. E eu vou precisar guardar esse espaço interno, que vai ser a minha matriz da mitocôndria. Beleza? Tudo bem. Então, terminamos aqui a nossa aula, fomos lá, almoçamos, comemos, fizemos a digestão, ficamos lá de boiando na cama umas 2 horas, fizemos todo o processo de digestão, tenho glicose no meu sangue, preciso produzir energia a partir dela. Vou mandar essa glicose para dentro do meio celular. Aí que vai começar. Qual que é o primeiro ponto? A hora que a minha glicose chega na célula, ela não consegue ir direto para a mitocôndria. Por quê? Porque ela é muito grande. A mitocôndria não consegue trabalhar com uma molécula do tamanho da glicose. Então, depois que ela entra na célula, até eu mandar para a mitocôndria, eu vou ter que trabalhar um pouquinho nessa molécula aqui. Eu vou ter que meio que passar a faca nisso. A glicólise é o evento onde, a partir da minha molécula de glicose, eu quebro ela em 2 moléculas de ácido pirúvico. Tá? Então, devido ao fato desse meu composto ser muito grande, eu preciso quebrar ele em 2 compostos menores. Nesse caminho, assim,
o que vocês precisam entender da glicólise? É o ponto de partida e o ponto de chegada. Agora, essa setinha azul aqui, gente, ela compreende 10 reações. Então, não é tão simples assim. Óbvio, vocês, em hipótese alguma, têm que saber essas 10. Mas caso vocês tenham ficado curiosos, tipo, nossa, parece ser tão fácil, não é. O bom é a gente não precisar saber todos esses intermediários. Para nós aqui, para o vestibular, o que ele vai querer que vocês saibam? Ele vai querer que vocês saibam que, devido à glicose ser muito grande, eu quebro essa glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, onde? No meu citoplasma. O ácido pirúvico, sim, eu consigo jogar na mitocôndria. Então, ele que vai seguir o meu processo. Nesse meio tempo, olha só de quebrar a glicose em moléculas de ácido pirúvico, eu já consigo produzir 2 moléculas de energia. Tá? Nossa, Sorbon, se vocês olharem na reação, a reação ela produz um número entre 34 e 36. Então, assim, 2 não é algo muito significativo. Mas eu posso dizer que na glicólise eu já tenho um saldozinho de energia. Além disso, outra coisa muito importante é que entre transformar isso daqui nisso daqui, além desses 2 ATPs, eu consigo 2 NADH. Então, eu consigo 2 daquelas estruturas que raptam hidrogênios. Nós já vamos entender o porquê que raptar hidrogênio é importante, tá? Resumindo, essa glicose chegou no meu citoplasma, eu quebrei ela em 2 moléculas de ácido pirúvico antes de jogar na minha mitocôndria. Nesse processo de quebra, eu consigo 2 ATPs e eu consigo 2 NADs. O que a gente tem que guardar? Os 2 ácidos pirúvicos, os 2 ATPs e os 2 NADs. Agora, o que eu vou fazer? Depois que eu gero os ácidos pirúvicos, a glicólise se encerrou. Agora, eu preciso trabalhar com esses 2 ácidos pirúvicos. Então, eu vou pegar um desses ácidos, tá? Vou pegar uma molécula do piruvato e eu vou seguir adiante com ela. Na hora que eu sigo adiante com esse piruvato, eu entro no ciclo de Krebs, quando eu envio esse piruvato para a mitocôndria. O primeiro lugar que ele para é na crista mitocondrial. Então, ó, nós vamos voltar. Aqui ao redor é o citoplasma. No citoplasma está acontecendo a quebra da glicose. Então, beleza, a glicose que estava aqui foi quebrada em piruvato e o piruvato foi mandado para cá, para a crista. Lá na crista, o que vai acontecer com esse piruvato? Eu vou transformar ele em acetilcoenzima A. Eu vou reagir esse piruvato com um elemento que chama coenzima A e ele vai se tornar o acetilcoenzima A. Beleza? Então, aquele piruvatinho que veio da glicólise, eu reagi ele com esse fator e gerei essa nova molécula. Tranquilo? Nesse caminho, olha só o que eu produzi. Mais um NADH. Perdeu um gás carbônico, beleza, isso eu vou mandar para fora no meu pulmão, normalzinho. Professor, a gente precisa entender também o que acontece nesse meio termo? Não precisa. O que vocês têm que entender? Que aquele piruvato proveniente da quebra da glicose, hora que ele chega na minha crista mitocondrial, ele é convertido em acetilcoenzima A. Beleza. Essa acetilcoenzima A, ela vai entrar numa roda muito louca que é o ciclo de Krebs. Então vamos imaginar que eu peguei essa moléculazinha daqui, joguei ela aqui em cima. Tranquilo? Hora que o acetilcoenzima A é formado, ele vai instantaneamente reagir com esse ácido aqui, que é o ácido oxalacético ou oxalacetato. Hora que eu reajo o meu acetilcoenzima A com o oxalacetato, eu formo o ácido cítrico ou o citrato. Maravilha! E aí, o que vai acontecer?
Se vocês lembrarem ontem, e se vocês entenderam bem legal o ciclo de Calvin, nós podemos usar meio que o mesmo raciocínio. A hora que o gás carbônico entrou, a Rubisco não foi lá e reagiu com ele? Foi. E formou o meu PGA. Aí o que eu precisava fazer? Eu precisava voltar a ter Rubisco. Tranquilo? Aqui, olha só, o meu acetilcoenzima A entrou, reagiu com o oxalacetato e formou ácido cítrico. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a ter o oxalacetato. Então, o ciclo de Krebs vai ser o quê? Vai ser o conjunto de reações onde eu vou partir do meu ácido cítrico e voltar a ter o meu ácido oxalacético. Ah, professor, por que eu simplesmente não deixo quieto? Por que eu preciso voltar a ter o ácido oxalacético? Porque se isso daqui não fosse um ciclo, em algum momento o oxalacetato do meu corpo ia terminar. Eu não ia ter mais oxalacetato. E aí, isso daqui não ia acontecer mais vezes. Se eu conseguir dar um jeito de, a partir do meu citrato, voltar a ter o oxalacetato, olha só, ele vai reagir com mais um acetil. Aí eu percorro o ciclo, volto, reage com outro. Percorro o ciclo, volto, reajo com outro. Se o meu oxalacetato não fosse renovado, vamos imaginar que em algum momento eu não ia mais ter oxalacetato para reagir com o meu acetilcoenzima A. E aí eu não ia mais ter uma produção de energia eficiente. Tranquilo? Isso é o ciclo de Krebs. Eu reagi o meu ácido oxalacético com aquele acetilcoenzima A, formar o ácido cítrico e, a partir do ácido cítrico, voltar a ter o oxalacetato. Olha o tanto de intermediários que a gente tem. Isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato. Aquela mesma pergunta de sempre. Bicho, eu preciso saber esses nomes? Não. Vocês têm que entender, gente, o que está acontecendo aqui. Eu vou estar partindo do meu ácido cítrico e eu vou estar regenerando o meu ácido oxalacético. O que é importante para a gente são as coisas que eu estou produzindo no meio do caminho. Olha só, entre produzir o citrato e voltar a ter o ácido oxalacético, olha o tanto de coisa que eu estou liberando. Eu estou liberando NAD, que eu falei que seria importante. Eu estou liberando FAD, que eu falei que seria importante. E eu estou liberando mais NAD aqui. Nisso, eu ainda estou produzindo um pouquinho de energia, um número mínimo, tá? 2 moléculas de energia. Mas conta, né? Já conta. E eu também estou liberando gás carbônico. Esse gás carbônico, professor, que eu vou mandar no meu pulmão, esse mesmo. Tranquilo? Então, esse ciclo que a gente acha um porre, na verdade, para nós aqui, a única coisa que interessa é eu entender que esse meu acetil-CoA vai reagir com o oxalacetato e no caminho para eu voltar a ter o oxalacetato, eu vou produzir muitos aceptores elétricos. Cacetada. Opa. Espera aí que deu problema no som. Deu problema no som? Tá dando para ouvir? Agora já voltou. Tá normal. Assim, dá para ouvir. Uhum. Beleza. Então, ó, eu vou percorrer todo esse caminho do citrato para o oxalacetato com o intuito de renovar o meu estoque celular disso e produzir o que é necessário para mim. Esse é o ciclo de Krebs. É isso que Professor? Professor? Oi. Quando você fala renovar, seria o quê? Mesmo, perdão? É eu voltar a ter esse ácido oxalacético que tinha no começo. Ó, tá. Vamos imaginar o seguinte. Hipoteticamente, vamos imaginar que eu tenha 3 moléculas disso na célula, na minha mitocôndria. Certo. Se eu tivesse 3 moléculas disso e eu não renovasse, vocês concordam que eu conseguiria produzir energia 3 vezes, não é?
Sim. Beleza. Só que agora, se eu renovo, ou seja, se eu ligo o oxalacetato com o acetil-CoA e eu percorro todo esse ciclo e volto a ter o oxalacetato, eu sempre vou ter as 3 moléculas. Por isso que eu preciso renovar sempre. Por isso que precisa ser cíclico. Se não fosse, um momento, eu simplesmente não teria mais oxalacetato. E aí eu não teria mais como produzir os NADs e os FADs. Por isso que a Entendi. renovação é tão importante. Assim, eu sempre tenho oxalacetato na célula. Tudo bem? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Qual que é o grande chance do ciclo de Krebs? É eu pegar essas 4 moléculas aqui. NADH, NADH, NADH e o FADH2. Agora eles vão brilhar. Eu falei para vocês que o ciclo de Krebs ele produz 2 moléculas de ATP. Comparem comigo. A glicólise produziu 2. O ciclo de Krebs produziu 2. Só que eu coloquei 34 lá na equação. E até o presente momento eu só produzi 4. E já foram 2/3 do processo. Para vocês verem que como o importante da produção de energia vai depender dessas minhas moléculas aqui. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esses 2 NADH da glicólise, eu vou pegar esse NADH do ciclo de Krebs e eu vou pegar todos esses NADH e FADH e eu vou jogar eles para a minha próxima etapa. Eu vou pegar todos esses meus aceptores de elétrons e eu vou mandar eles para onde? Para a matriz da mitocôndria, que é esse ponto interno aqui. Então, de novo, essa glicose do começo, ela foi processada nessa região daqui, foi quebrada em ácidos pirúvicos que eu joguei na crista mitocondrial. Na crista mitocondrial, eu transformei esse ácido pirúvico em acetilcoenzima A, percorri o ciclo de Krebs, onde eu gerei muitos NADs e muitos FADs, e aí eu vou pegar esses NADs e esses FADs e eu vou jogar a minha cadeia transportadora. Tá? Professor, agora só vai dar uma travada. Deu? Em qual Deu. parte? Não sei se foi só para mim. Travou assim, mas deu para entender. Você só falou que vai pegar o NAD e o FAD e jogar na cadeia transportadora. Tá, Mas exatamente, exatamente isso. Uhum. Eu vou pegar aquela cacetada de NAD, eu vou pegar aquela cacetada de FADs, vou jogar eles na minha matriz mitocondrial e, bicho, aí a mágica vai acontecer, tá? Cadeia transportadora ou fosforilação oxidativa, mesma coisa, vai ser uma bomba de prótons. Olha que da hora. Os meus NADs e os meus FADs, eles são aceptores de elétrons. Maravilha. Então, como assim? Não tem como você carregar um elétron somente. Então, hora que essas moléculas ficam eletrizadas negativamente, um hidrogênio vai lá e se liga nelas. Beleza. Olha o que vai acontecer. Todos aqueles meus NADs e FADs, eles vão parar nesse meu complexo 1. Hora que eles param nesse meu complexo 1, o que acontece? Eles transferem o elétron para cá. E aí eles vão carregar esse complexo 1 negativamente. Hora que eles carregam esse complexo 1 negativamente, eles vão sair os hidrogênios que estão aqui dentro. Porque os hidrogênios vão perceber uma carga negativa e vão deixar a carga com ela. Então, beleza. Energizei negativamente esse meu complexo. Vou energizar negativamente esse meu complexo. Vou atrair os hidrogênios para cá. Hora que o hidrogênio chega perto, o que o complexo faz? Bombeia ele para fora. Beleza. Aí os meus NADs vão pulando entre esses complexos.
Toda vez que eles pulam, o que, que vai acontecer? Opa! Vai. Toda vez que eles pulam, o que, que vai acontecer? O mesmo processo. Então, a hora que ele chega no meu complexo 3, ele energiza negativamente o complexo 3. E aí vai atrair os hidrogênios que estão por aqui. A hora que o hidrogênio chega perto do complexo 3, ele é bombeado para fora. E aí pula para o último complexo, que é o complexo 4. Chega no complexo 4, energiza o complexo 4 negativamente, atrai os hidrogênios daqui. A hora que o hidrogênio chega perto, o complexo 4 bombeia o hidrogênio para fora. Ok? Beleza, professor. Até agora você não falou de energia. Como que eu vou produzir essa energia? Eu vou produzir essa energia, gente, fazendo o hidrogênio de otário, velho. Literalmente fazendo o hidrogênio de otário. Por quê? Cada vez que eu pulo entre os meus complexos, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atiçando o hidrogênio. Eu estou tornando esse complexo atrativo. E aí o hidrogênio vem cá e é bombeado para fora. Estou tornando esse complexo atrativo. O hidrogênio vem cá e é bombeado para fora. Esse hidrogênio que chegou aqui, ele não conseguiu ligar no elétron. Tornei esse meu complexo negativo. O hidrogênio vem aqui, eu bombeio ele para fora. Agora, o que, que isso vai me gerar? Muitos dos hidrogênios que eu tinha nesse meio, agora estão aqui em cima. O que, que precisa acontecer com esses hidrogênios aqui, com esses aqui e com esses aqui? Eles precisam voltar para o meio da onde eles estavam. Beleza, professor, é só ele passar de novo no complexo 1. Não dá, porque o complexo 1 só tem porta de dentro para fora. Ah, passa pelo complexo 2. Não dá, porque o complexo 2 só tem porta de dentro para fora. O complexo 4 e o 3 da mesma forma. O único jeito do hidrogênio voltar para dentro da minha célula é ele passando por essa proteína aqui. Que olha o nome dela, ATP sintetase. O nome já diz muito para a gente. Cada vez que o meu hidrogênio, que foi mandado aqui para fora, retorna e passa por essa proteína, ela vai ter a capacidade de formar um ATP. Então, como que eu produzo energia de fato? Eu tento jogar o máximo de hidrogênios possível daqui para cá, e aí depois, sempre que eles tentarem voltar, eles vão ser obrigados a passar por essa proteína aqui, e toda vez que eles passarem por essa proteína aqui, eu tenho a produção de energia. Beleza? Se na glicólise eu produzir 2, no ciclo de Krebs eu produzir 2, aqui eu vou produzir 32. Então eu produzo 32 ATPs literalmente fazendo o hidrogênio de otário. Chamando ele para o complexo, hora que ele chega aqui, eu mando ele para fora. Chamo ele para o complexo, hora que ele chega aqui, eu mando ele para fora. Depois disso tudo, todos eles vão precisar retornar. A única porta para eles retornarem é essa proteína que me gera energia. E aí eu gero boa parte não, a grande maioria da energia da minha célula. Aquelas 32 moléculas. Beleza, professor, só que até o presente momento você não falou do oxigênio. Ok. Para que serve o oxigênio? O oxigênio ele vai entrar aqui embaixo. Ó. Lembra que eu falei que as moléculas elas são NADH e FADH? Hora que elas estão transportando os elétrons e os hidrogênios, elas deixam o hidrogênio para trás. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ficar com muito hidrogênio disponível. Eu vou ficar com todos os hidrogênios que eu tinha aqui dentro, mais os hidrogênios que estão vindo junto com o NAD e junto com o FAD. Eu vou ter um excesso de hidrogênios no meu interior. E o excesso de hidrogênios aumenta a acidez do interior celular. Para reduzir essa acidez, o que vai acontecer? O oxigênio vem aqui, liga com esses hidrogênios e forma água.
Formando água, ele tira o excesso de hidrogênios que tinha na minha célula, diminui a acidez dela. Então, se em algum momento alguém falar para você, caramba, né, o oxigênio é importante pra caramba, ele deve fazer um negócio muito complexo na célula. Não. A única função do oxigênio no meu corpo é produzir água. É eliminar os hidrogênios que estão em excesso, provenientes da minha cadeia respiratória, e produzir água. Só para isso que serve? Só para isso que serve. Então, eu pego o oxigênio no meu pulmão para mandar ele aqui para a mitocôndria, se ligar com o excesso de oxigênio, produzir água, diminuir a acidez da minha mitocôndria. Beleza? Produzir energia. Tá? Fiz todo o meu processo aqui. Parti da minha glicose e, como resultado dela, gerei 36 moléculas de ATP. O número, gente, vai variar dependendo do lugar que você olha. Então, eu nem me preocuparia tanto assim com a matemática por aqui. Porque eu já vi lugar que fala que a respiração ela dá 32. Eu já vi lugar que fala que a respiração dá 38. Eu já vi lugar que fala que a respiração dá 36 moléculas de ATP. Então, não se prendam tanto ao número e saibam do processo. Desse tanto de ATP que tem, eu produzo um pouquinho na glicólise, eu produzo um pouquinho no ciclo de Krebs e eu produzo pra caramba através do bombeamento de hidrogênio. O nosso tempo aqui da reunião está acabando. Nós vamos abrir outra, porque ainda tem um tempinho. E enquanto eu abro a outra e mando para vocês, eu quero que vocês fiquem pensando sobre uma coisa. No começo da aula, eu disse o seguinte: a glicose é a principal forma através da qual eu consigo energia. Falei isso para vocês. A minha pergunta é a seguinte: será mesmo? Interrogação. Senão, a minha vida é uma mentira. Ponto Pensem final. nisso, eu já volto para abrir aqui a outra reunião, tá? Professor, acho que Oi. dá para abrir com o mesmo link. Porque a Gabi e o Alexandre conseguiram fazer com o mesmo link. Tá, será? Peraí. Os dois conseguiram, aí só testar. Top share, beleza. Então, ó.